A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um vídeo para este canal. Desde já pedindo a você que compartilhe, se inscreva nesse canal. Convido mais uma bênção a se inscrever nesse canal. Promova essa obra, nos ajuda a chegar aos 1000 inscritos. Desde já agradecendo os 1.600 inscritos. Não é fácil chegar a essa meta, mas graças a Deus estamos aí. Assista os vídeos, precisamos de visualizações, né? Estamos sofrendo penalizações do YouTube por causa das fracas e baixas visualizações dos vídeos, não é? Eu sei que as pessoas gostam muito de refutação, mas tem que entender que aqui não sou apenas de refutação, um canal católico que traz oração, que traz tudo da catolicidade, não é? Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco desse livro, de um modo geral, não é? E nós vamos falar hoje da teologia bíblica, de um modo geral, sem abrir este livro. Nós não vamos abrir a Sagrada Escritura para pegarmos algum versículo. Mas hoje nós vamos falar de um modo peculiar, de um modo extraordinário, que talvez você já tenha até meditado, você tenha até lido na Sagrada Escritura, e você deixou passar por cima. Se eu te perguntasse quantas alianças Deus fez, por exemplo, se eu te perguntasse quantas alianças Deus fez com seu povo, certamente você iria me responder como nós conhecemos no Novo Testamento, principalmente na Epístola aos Hebreus 2. A aliança veterotestamentária judaica e a aliança cristã. Só que, meus queridos amados irmãos e irmãs, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus fez 4 alianças com o seu povo. 4 alianças com o seu povo, sendo que 2 é considerada como êxodo. Por exemplo, a primeira aliança de Deus com o seu povo foi com Noé, quando nós vemos no capítulo 6 de Gênesis. E qual era o sinal desta aliança? O arco-íris. Muito bem. Então a primeira aliança de Deus com o seu povo foi através de Noé, quando veio o dilúvio. O arco-íris é o símbolo, o sinal desta aliança. Logo depois veio Abrão, que Deus muda para Abraão. E Deus também faz uma aliança, no livro do Gênesis está relatado isso, com Abrão, dele ser o pai de uma multidão, e numerosas como as estrelas do céu, como os granizos de areia da praia. E qual é o sinal desta aliança que Deus faz com Abrão? Muito bem, este sinal desta aliança é a circuncisão. Então logo nós vemos aí, nós já estamos vendo o quê? 2 alianças. A primeira com Noé, a segunda com Abrão. E logo vem uma terceira aliança, que é feita com quem? Quem? Não acredito que você não sabe. Feita com Moisés, a terceira aliança feita com Moisés. E qual é o sinal desta aliança feita com Moisés? O decálogo, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Este é o sinal da terceira aliança que Deus faz com o seu povo. A primeira, corrigindo, a primeira com Noé. Qual é o sinal? O arco-íris. A segunda com Abrão. Qual é o sinal? A circuncisão. A terceira feita com Moisés. Qual é o sinal? O decálogo, as tábuas da lei. E logo, meus irmãos, vem uma quarta, que é considerada como um êxodo, que é quando o povo vai exilado, cativo à Babilônia, quando eles voltam do exílio, sobretudo nos livros de Esdras e Neemias, nós vamos ver que o sacerdote Esdras, Neemias é aquele que é encarregado de construir o templo, de reconstruir o templo. E Deus faz outra vez uma nova aliança com seu povo, só que essa não tem o sinal, porque o sinal continua sendo aquela feita a Moisés, não é? Então é uma espécie de um êxodo,
que conhecemos como Neemias da Conquista, que Neemias conquista, e que o sacerdote Esdras lê de bem cedo até o meio-dia a palavra da lei do Senhor na inauguração deste templo, que é considerado um êxodo, mas também é considerado como uma quarta aliança, do renovo da aliança que Deus faz quando o povo sai, não é, do cativeiro, quando o povo sai da opressão. Muito bem. Então nós vemos essas 4 alianças veterotestamentárias. Só que são 5. Eu falei, narrei aqui 4 veterotestamentárias. Só que no Novo Testamento tem uma na vinda de Cristo, que é Deus. E ele torna a fazer agora uma nova aliança com seu povo. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 4, está escrito: ao entrar no mundo, não quisestes nem holocaustos e nem sacrifícios, nem oblação, mas me formastes um corpo. Logo nós estamos vendo que Cristo, ao entrar no mundo, diz as Sagradas Escrituras, não quis, não aceitou os holocaustos, as oblações que eram feitas no rito veterotestamentário, fazendo referência ao culto da antiga aliança judaica, que era através de sacrifícios de animais, como o touro, o bode, o carneiro. Então logo reparem, meus queridos amados irmãos e irmãs, que no mesmo texto de Hebreus 10, verso 9 e 10 está escrito: mas reparar os pecados pelo sacrifício do seu corpo. A tradução da CNBB diz pela oferenda do seu corpo. Quando nós olhamos para a carta à igreja de Roma, capítulo 7, verso 4, diz: mas vós estáis mortos para a lei pelo sacrifício do corpo de Cristo. Então nós estamos falando aqui agora de uma nova aliança. Em Mateus capítulo 26, versículo 26 em diante, especificamente no verso 27, Jesus diz: este é o cálice este é o cálice no meu sangue, o sangue da nova aliança. Então Jesus, que é sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque, sacerdote eternamente, agora ele está criando, fundando, tu és Pedro sobre esta Kéfas, tu és Kéfas sobre esta Kéfas, edificarei a minha igreja. Ele está agora criando uma nova aliança, fazendo uma nova aliança com o seu povo, que não é mais no sangue de animais, mas agora é no sangue de um Deus. E esta aliança, meus queridos amados irmãos e irmãs, que Jesus, sendo Deus, faz com seu povo, ela também tem um grande sinal. Ela também tem um grande sinal. Quando nós vemos no nascimento de Jesus, nos primeiros capítulos relatados por São Lucas, nós vemos ali que, completados os 8 dias da purificação, levaram ao templo para apresentar ao Senhor e também ser circuncidado. Essa era a lei, um sinal feito a Abraão, e que segue durante todo o tempo, né, durará para sempre enquanto tiver judeu sobre a terra. Quando a Sagrada Escritura diz no Gênesis que essa lei ela é para sempre, quer dizer, enquanto houver judeu. Logo nós vemos que houve o concílio em Jerusalém, relatado no capítulo 15 de Atos, para discursar sobre a circuncisão, aonde foi tirada. Logo nós vemos no livro de Colossenses que a circuncisão é substituída na nova aliança pelo santo batismo. Então logo nós vamos ver que o sinal da nova e eterna aliança dá-se quando Jesus inicia o seu ministério do Jordão. Lucas capítulo 3, versículo 21. Quando Jesus é batizado,
as 3 razões teológicas do batismo acontecem. O céu se abre, o Espírito Santo desce e a voz divina do Pai diz: este é meu filho amado. É o que acontece com cada um de nós, assim, as 3 razões teológicas do batismo. Muito bem, então logo nós vamos ver que o sinal da nova e eterna, porque para sempre agora não haverá mais outra aliança, fora esta, do Novo Testamento, é o batismo. O sinal da nova e eterna aliança é o batismo, que substitui a circuncisão. Logo, nós estamos vendo aqui, dando essa pinceladazinha sobre um pouco de teologia das alianças que Deus fez com o seu povo. Muito bem. Aí, irmão Fábio, mas se eu pegar o livro de Ezequiel, eu vou encontrar vários relatos onde fala que Deus fará outra aliança com o seu povo. Meus queridos amados irmãos e irmãs, quando você encontra, sobretudo em Ezequiel e em Jeremias, falar sobre o renovo de um novo templo, por exemplo, o 37 de Ezequiel, é uma promessa sobre os ossos secos, não é? Farei descer sobre eles um ruá, um sopro, os teólogos dizem também, os exegetas, que é o Espírito Santo. Então, logo, o Espírito Santo é uma das 3 razões teológicas do batismo, que é dado no batismo. Veja que o Espírito Santo desce sobre Cristo em forma corpórea como uma pomba e sobre os apóstolos como línguas de fogo em Atos 2. É uma maneira de provar, biblicamente falando, que nós recebemos o Espírito Santo no batismo. Muito bem. Então, todas essas promessas de uma nova aliança que Deus fará com o seu povo, ele em pessoa veio que Cristo é Deus e fez uma nova e eterna aliança com o seu povo. E aí só há essas 5 alianças. Os deturpadores da revolta protestante diz que Deus fez uma 6ª aliança. Não é? Os deturpadores de Bíblia e adulteradores de Bíblia chegam a dizer que Deus fez uma 6ª aliança com um louco chamado Martinho Lutero, no século XVI, ou seja, no ano de 1517. Veja, meus irmãos, nós não temos, nem é reconhecido por nada e nem está escrito sobre essa 6ª aliança, que com 1500 anos de atraso, este homem deturpado, atormentado pelo encardido, né, diz ter uma inspiração e criar a falsa doutrina do protestantismo. Isso é uma aliança falsa, uma aliança corrompida, uma aliança diabólica que não veio de Deus. Quando Deus fez sua aliança com o seu povo, ele sempre manifestou-se. Ele sempre apareceu para com aqueles. Exemplo, a Noé. Deus aparece para Noé, fala com Noé, na pessoa do anjo, é claro, assim com Abrão, assim como Moisés no Monte Sinai. Então logo nós vemos que Jesus, não é, quando Jesus vem, Deus em pessoa, em carne e osso, cria a nova e eterna aliança com o seu povo na pessoa dos 12 apóstolos. Logo nós vemos, meus irmãos, que Deus não aparece. Jesus não volta uma segunda vez para Martinho Lutero para fazer com o povo uma nova aliança. Logo isso é uma mentira. Logo isso é uma deturpação. Logo isso é uma usurpação da fé. Nenhum contexto bíblico, já que eles dizem que a sola escritura, aí vão e começam a adulterar os livros, começam a adulterar tudo para dizer que aquele é a aliança de Deus. Uma aliança que uma meia dúzia ali de filho de chocadeira diz que a aliança é assim. Outra meia dúzia acolá diz, não, a aliança é dessa maneira. Outros acolá diz, não, isso não é aliança.
Nunca foi. Isso é a aliança que o diabo quer fazer, engabelando, enganando o povo para levá-los à perdição. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito Santo diz apressadamente que nos tempos finais, alguns vão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embosteiros e doutrinas diabólicas. São o que são? Nada mais do que isso, doutrinas diabólicas. Na fundação da nova e eterna aliança, em Mateus capítulo 16, versículo 18, parte B, Jesus diz, ele faz uma promessa interessante, que para nós não cai por terra, já que para os revoltadores caiu. As portas do inferno não podem investir ou destruir a minha igreja. Segundo esses hereges, as portas do inferno, no ano 315, com Constantino, destruiu a igreja. Veja, meus irmãos, como os adulteradores de Bíblia, os falsificadores da verdade, são, não é, astuciosos, audaciosos em mentir. Como que Jesus, como que sua palavra, se está escrito céus e terra passa e a palavra não passa, ia cair por terra se ele, quando fundou a sua igreja, disse que as portas do inferno não podem tomar conta dela. Como Constantino pôde corromper a doutrina? Como Constantino pôde mudar a doutrina da igreja? Logo, isso é mentira e as fatuidades diabólicas desses desordenados. Não tem o sacramento da ordem, são desordenados. Logo, diz um colega meu, um irmão na fé, que, logo não tendo mãe, não é? Só pode ser filho de chocadeira. Logo, meus irmãos, vamos aqui selando e mostrando para você a teologia das alianças que Deus fez com seu povo. E essa última, no Novo Testamento, ele mesmo em pessoa veio. Não é uma aliança, diz a Epístola aos Hebreus, feita mais por meio de intermediários, como diz Paulo também em Colossenses 2, não é mais promulgada ou dada por anjos. Agora foi o próprio Deus encarnado em pessoa. João 1,14, a palavra se fez carne e veio para entre nós e fundou ele pessoalmente a sua nova e eterna aliança. Por isso, na instituição da Eucaristia, ele sela. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna, diz a Epístola aos Hebreus, e eterna aliança. Logo, se ela é uma aliança eterna, ela é inviolável, ela é incapaz de ser corrompida, como assegura os filhos de Martinho Lutero. Logo, meus irmãos, fica aqui este pequeno vídeo, dando essa palhinha sobre a teologia das alianças. Desde já, pedindo a vocês, se inscreva mais uma vez nesse canal. Aí sempre está um Pix, o nome da minha esposa ao meu lado. Cada vídeo sempre tem um Pix. Se você tem condições de nos ajudar, ajude essa obra de evangelização, porque necessitamos muito da sua ajuda. Compartilhe e ore por nós. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.